Jornais e sites que só falam o que parte dos grandes exportadores de carne bovina do Brasil sonham, dizem que a China pediu suspensão de mais frigoríficos brasileiros. Circula na imprensa do Brasil que a China pediu ao Ministério da Agricultura que suspenda a habilitação para a exportação de carnes de mais 2 frigoríficos brasileiros, em consequência da contaminação de funcionários pela Covid-19. A apuração dessa notícia é do jornal Valor Econômico. Segundo o jornal, os adidos agrícolas do Brasil em Pequim receberam uma carta enviada pela Administração Geral de Alfândegas Chinesa, DACC, na sigla em inglês, sugerindo que os estabelecimentos sejam bloqueados pelo Ministério para evitar que os asiáticos os retirem da lista, o que depois levaria a um processo mais demorado para a retomada das vendas. O Valor não divulgou a carta, mas disse que apurou que a pasta comandada por Tereza Cristina resiste em suspender as plantas, já que não vê motivos para isso e prefere não passar recibo. O pedido é direcionado a um frigorífico de carne bovina e outro de aves, que também não são citados na matéria do jornal. E diz ainda que essa resistência não impede que a China interrompa as compras. Não está muito claro o que vai acontecer, afirmou uma fonte também não identificada de Brasília. Segundo uma outra fonte ouvida pelo Valor, a China também pediu informações sobre a situação de mais 15 unidades. Outra fonte confirmou a solicitação, mas não soube dizer quantos frigoríficos foram alvo do pedido. JBS, BRF, Marfrig, Minuano e Agra já tiveram plantas suspensas. Ao todo, 6 frigoríficos estão com as exportações de carnes para a China suspensas. 5 foram bloqueados pelos chineses e 1 por decisão tomada pelo próprio Ministério da Agricultura. Mas na visão da Rural Business, todo esse discurso é uma tremenda bobagem, escrita por inocentes mercadológicos ou por parte de quem precisa urgentemente baixar o valor do gado no Brasil. Mas por que o operador desse mercado não deve se preocupar com esse tipo de reportagem? Primeiro, é preciso ser dublê de cientista maluco para afirmar que embarques de carnes podem chegar ao destino contendo o vírus. Segundo, é que por trás de toda essa conversa, jornalistas pouco experientes em mercado de carne bovina desconhecem o fato de que estamos na entre-safra da pecuária de corte e, nesse cenário, plantas frigoríficas são sempre fechadas por falta de gado. A diferença este ano, já que está na moda, é colocar a culpa dos fechamentos de plantas que acontece todos os anos na conta do vírus. Portanto, chega de bobagem de que alguma medida protetiva de comércio internacional, até no âmbito da Organização Mundial do Comércio, a OMC, vai ser imposta pelo governo brasileiro. A China, como principal destino das exportações brasileiras de carnes e grande comprador, tem todo o direito de inventar historinhas para tentar comprar carnes mais baratas no Brasil e em outros países fornecedores. Isso faz parte do jogo. Para quem ainda não viu ou não lembra do nosso balanço de exportação de carnes para a China, veja mais uma vez. China e Hong Kong fecharam o primeiro semestre de 2020 com um crescimento radical nas compras de carne bovina no Brasil. Observe nos gráficos que o volume e o faturamento desse ano merecem destaque. Estão bem acima dos anos anteriores. Portanto, nesse mês de julho, pode até haver mesmo algum nível de especulação. Os 6 primeiros meses de 2020 encerraram com os chineses sendo responsáveis pela compra de 57,1% de toda a carne exportada pelos frigoríficos que atuam neste segmento no Brasil. E quando falamos de carne suína, a explosão de compras foi ainda mais pesada, com os 2 países asiáticos respondendo por 68,5% das exportações de carne suína dos frigoríficos que operam no Brasil, o que gerou para os frigoríficos exportadores um aumento de mais de 177% no faturamento em relação ao ano de 2019. E, finalmente, na carne de frango, China e Hong Kong fecharam o primeiro semestre com alta de 18,5% e sendo responsáveis por 21,3% de toda a carne de frango exportada pelos frigoríficos que operam no Brasil, embarcando este produto para o mundo.
gerando um faturamento de quase 4 bilhões de reais nesse semestre, valor 48% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. E aí, vai continuar repetindo por aí mais essa conversinha fiada de queda na compra de carnes pela China aqui no Brasil? Ou vai jogar toda essa bobagem de embargo chinês no lixo? Avante Pecuária de Corte do Brasil! Só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver. Eu sou Glaura Vilauba e esta é a análise de sexta-feira, 17 de julho de 2020,